Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência no final do primeiro dia da semana, domingo, dia da ressurreição de Cristo. Dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e neles o temos, diz o Salmo. Aqui estamos para, pela 15ª vez, dar continuidade à nossa catequese sobre o mistério da morte. O primeiro dos 4 novíssimos, morte, juízo, inferno e paraíso. Fala-se de novíssimos quando se trata das últimas realidades em que desemboca a aventura humana. É o que vai acontecer no ocaso da nossa aventura terrena. E a primeira dessas realidades, o mistério da morte, de que já tratamos em 14 programas Luz da Vida, pela 15ª vez é retomado. Por que tantos programas para o mistério da morte? Porque é um assunto complexo, porque é um assunto palpitante, assustador se nós quisermos, mas confortador por causa da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O programa anterior todo foi dedicado à morte como passagem para a vida. Citamos para isso um texto do apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 16 a 17. E comentamos também João, capítulo 5, versículo 24, uma frase de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem desejar retomar esse assunto, não vamos tratar mais desses versículos. O carro tem que caminhar, a carruagem tem que ir para frente. Pode acessar o site www.rs21.com.br, programa Luz da Vida, e lá você vai encontrar todos os programas anteriores. Agora, nós vamos tratar de um texto da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 14. A morte como passagem. Repetindo o que foi dito exaustivamente no programa anterior. A morte, com a ressurreição de Cristo, continua a ser o fim, mas não o fim de tudo. O fim da nossa aventura terrena. Com a ressurreição de Cristo, a morte foi vencida. Ela não é mais a última realidade, ela não é mais o ponto final, ela não é mais o capítulo final da existência de uma pessoa. Ela não é mais o fim de tudo. Outrora pensava-se assim, pelo menos até Daniel e até 1º e 2º Macabeus, a época, judaísmo tardio, séculos II e I antes de Cristo, quando amadureceu em Israel a convicção da ressurreição da carne, convicção esta que é consolidada por nosso Senhor Jesus Cristo, que não somente fala da ressurreição como fato, mas da ressurreição como pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, vamos agora para a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 14. A morte como passagem, a morte como trânsito. Nós sabemos que fomos trasladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Permanecer e ser trasladado. O que é trasladado? O prefixo grego tras ou trans, que é a mesma coisa, evoca a ideia de passagem, de mudança, traslado. Então você tem um lado, aqui, o lado esquerdo, por exemplo, e o lado direito. Trasladar significa transitar de um lado para o outro. Passagem, mesma coisa. O trânsito, mesma coisa. Trânsito é passagem, trânsito é deslocamento. Muito bem. Reparem que o texto diz: fomos trasladados da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. O texto não significa necessariamente morte e vida como morte física e vida além da morte. Também esse texto supõe tal significado. Mas assim como no programa anterior, nós falamos que de uma morte
eterna que já começa no tempo e uma vida eterna que já começa no tempo. Isso significa que já nesta vida nós podemos passar da vida da graça para a vida do pecado mortal e também vice-versa. E realidades que após a morte, uma vez estabilizada a capacidade do homem de decidir, de merecer ou de desmerecer, ela se consolidará na outra vida, portanto, desgraça eterna, inferno, ou felicidade eterna, o céu. O texto supõe, comporta, admite esses dois significados. De novo, fomos transladados da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Ora, qual é o nomezinho, qual é a palavra-chave nos lábios de Jesus e na linguagem dos apóstolos que sintetiza o amor aos irmãos? A caridade. Ou o amor, se nós quisermos. A caridade, o amor ao próximo, em Cristo, por causa de Cristo, para a glória de Cristo, pela força de Cristo, motivado pelo amor a Cristo, pelo testemunho de Cristo por nós, traslada da morte para a vida. Lembram quando São Tiago diz que a caridade cobre uma multidão de pecados? Aqui está. Fomos trasladados da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Isso se aplica não só nessa vida, mas na derradeira. Querem uma prova? No capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, vocês lembram da descrição do juízo final? Lembram das palavras que nosso Senhor Jesus Cristo vai pronunciar para aqueles que se encontrarem à direita? Essas palavras ilustram o que São João acabou de dizer. Vinde benditos para o reino do meu Pai, preparado para vós desde a criação do mundo. Atenção, porque tive fome e me deste de comer. Isso é caridade. Tive sede e me deste de beber. Isto é caridade ao próximo. Estive nu e me vestistes. Preso e fostes ver-me. Enfermo e fostes visitar-me. Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, preso, enfermo? Todas as vezes que fizestes isto a um desses meus pequeninos, foi a mim que o fizestes. Vinde benditos, ou seja, transitem, passem. Compreenderam? Vejam que essa é a realidade derradeira, que tem relação com o passado. Tive fome e me destes, pretérito perfeito. Eu tive lá no passado, ou seja, lá na terra. E vocês praticaram a caridade, vocês já transitaram. Portanto, a eternidade já começa com o amor. Ame o próximo e você já sabe o que é o céu. Não somente sabe o que é o céu, mas já vive o céu. Eu vou repetir para que fique bem mastigadinho, pelo amor de Deus. Nós sabemos que fomos, pretérito perfeito, trasladados da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Agora, o contrário traz uma desgraça, viu? E uma realidade que já no tempo nos coloca numa situação de morte. A frase é muito dura. Fica em segundo lugar, porque a primeira parte da frase, da expressão joanina, fala logo da vida. Transladados da morte para a vida. Mas existe uma possibilidade que compete a nós de não querer esse translado, de não querer esse trânsito, de não querer essa passagem, ou seja, de não querer amar. Quem não ama permanece na morte. Permanece. Vocês sabem qual é o significado de permanecer. Permanecer é um ato continuado de marasmo, de situação inalterada, de não querer traslado. Eu quero permanecer aqui, nesse lado, o lado das trevas, o lado do pecado. O não amar. Mas atenção, cuidado com essa palavra amor, que nos lábios de quem não é cristão, nos lábios de quem não conhece a verdade que é Cristo,
pode evocar um significado bem etéreo, bem romântico, bem diluído, bem abobalhado, bem pagão, bem anticristão, que não tem nada a ver com o amor bíblico. Atenção, 1 Coríntios capítulo 13. O amor é paciente, é bondoso, não tem inveja, não é orgulhoso, não é arrogante, não é escandaloso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, tudo crê, tudo desculpa, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor cristão. Aliás, se quisermos amarrar bem, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, diz Jesus. Esse é o amor cristão. O amor à imitação de Cristo, na fidelidade a Cristo, na obediência a Cristo, com as exigências, com a radicalidade, com as especificidades do Evangelho de Cristo. Cristo, nosso amor. Cristo, modelo de amor para todos os homens, para todos os cristãos especialmente. Então, voltando a 1 João capítulo 3, versículo 14. Quem não ama permanece na morte. Ah, mas isso aqui na Terra significa morte física? Não. É possível que você, que não ama, e atenção, quando se diz fulano não ama, na prática significa uma indiferença ao próximo que está muito próxima do ódio ao próximo. Se eu posso ajudar e não ajudo, eu peco por omissão. Se está ao meu alcance fazer algo em favor do próximo, ao meu alcance, de acordo com minhas posses, e eu não faço, para Deus, qual é a diferença disso de um ato de ódio? Eu não estou afirmando nada, eu estou fazendo uma interrogação. Quem não ama permanece na morte. Ora, qual é a única criatura que se recusa a amar? Aquela que odeia desde o princípio. Aquela em cujo coração, se é que se pode falar de coração em um espírito puro decaído, jamais se admite a possibilidade de amar. É o demônio. O demônio odeia o gênero humano, odeia Cristo, odeia Deus Todo-Poderoso. Tudo é possível no demônio, no atual estado em que ele se encontra, exceto amar. Quem não ama permanece na morte. Quem não ama, portanto, muito se assemelha ao próprio diabo, inimigo de Deus e de todos os seres humanos, aquele que sente tudo menos o autêntico amor. Não saia daí. No próximo bloco, retomaremos esse argumento, se Deus quiser.